É uma alegria enorme Usangunga kwadikota. de estar aqui neste lugar Okukala wibuta kiki. para apresentar à Santa Igreja de Deus a palavra de Deus. Hala kukunda omaka kana nzambi yakolo umundu yuwa kolo. Nós, os seres humanos, fazemos planificações, Esu twatu mushitu tota komondonda. mas em contrapartida, quem as realiza é Deus. Outenesa oikutu yenyoso ituta kalingana. E nesta manhã nós queremos manifestar a nossa graça, Omukimene kiki. Tuandala kuhagula okyani. porque entendemos que o Senhor faz em nosso favor uma grande misericórdia. Konda tatu shimbuluka ongana. Wenu kubanga ohenda yenyoso. Tivemos uma semana extremamente agradável, Wakashineko no sona iyo koleni ayuka. onde a palavra de Deus foi ouvida. Kene ohundu yangana nzambi. Corações foram transformados No misambo atu akituluka. e almas se entregaram para Cristo. Mienyo ya fulu yali hagula kwa Jesus. Nós queremos também endereçar as nossas mais sinceras gratidão Esuna tuandala okukunda omakuzeli wa direcionada à enyoso. direção dessa igreja, Uwende que serwangelejo. nos permite estar em pés Atwela pala kuimana ku. para partilhar a mensagem do Advento. Pala oku yakupolo nokutanguna omaga ya. O nosso muito obrigado. Wasakidini. Essa semana é uma semana muito especial, Osona hii yali wangu na. porque há escassos dias atrás a minha esposa completou mais uma reunião primavera. Mimvo ya bitu kwema okukushani weza kutenesa kumimvo. Ela completou ano no dia 5. Wateniso omimvo mizu O wakiatano. meu irmão mais velho, aqui me puxou, completou ano no dia 10. Oyo wangisha na wateniso omimvo mwilizu wakiakwinyi. Fomos convidados a falar na igreja de Jaspe, Zango 2. Atuishana para kukunda kungereja yashulu uzangu dojo. Tivemos nessa igreja até terça-feira, Kwene kutokeshine atekizuwa kiatatu. porque nós sabíamos da responsabilidade que pesava sobre os nossos ombros. Twakishile kula twalandu kineme nukiala De mwisushi. estarmos aqui falando da parte de Deus. Okuisalela laha para kutangu no E eu gostaria makanisa. de descarregar o peso que me endereçaram, Esi tuandala kuturulo kineme no yeme omeneke nikitweza naki. para que onde eu passasse pudesse saudar os meus irmãos. Angi tangele kula kosu kubita wa meneke na wende saka. Bom dia, igreja de Golfo 3. Golfu ya tatu mwazekele. Que grande entusiasmo da vossa parte. Kusangunga kwahi kumbandu yenu. A semana foi 2 vezes proveitosa, porque para além de estar envolvido na pregação do Evangelho naquela igreja, também foi a semana de oração e sacrifício. O semana yali mundu mulu yali. Katu ko hundu kungereja koko. Yali mundu nano hundu yelelo. Kuibuta A utokala. esperança dos séculos foi o tema central. Oku kingira mwitanga na yeniyonso. Yeni tona litokeshini nalo. O mundo está bastante barulhento. Ongongo yala mudi zugutu. Nós vemos sinais em todos os lugares. Tomona ko idimu kibuta yeniyonso. Famílias a serem separadas. Mafumo yali wangu na. Fome e catástrofe assolando diversos lugares. Nzala nugu wangu noshi. No ibuta ya moshi para mesio Eu bita. fiquei extremamente tocado e chocado Ngakala mwene aha. Ame pimbi ya sakamana yi yaliteo. quando no Facebook eu vi uma imagem extremamente trágica. Koso kitwala emu mitele mamumu. Oi mbamba yokula kiyawaha. Porque enquanto nós adoramos a Deus com liberdade religiosa, Koso esu kitubezela ngana nzambi msenza. existem lugares na face da terra que as pessoas não podem se congregar. Walibuta ngongo mutu akalatu katana E nós kilibuta. temos o privilégio de adorar a Deus em liberdade. Esu twala msenza kubezela ngana nzambi mukulibunda. E muitos de nós ainda brincamos de ser cristãos. Amo shituwa yao mona kula fakake mbamba gofe. Uma mulher com 3 filhos foram brutalmente assassinados Matu no twana tutatu oyu ambata jala. no país Sudão do Sul, Ushia usudão. porque o islamismo não se compadece com o cristianismo. Nkonda ene gogo kiandala atu Eles alibunda. não, Para kubeza nzambi. eles não permitem partilhar o mesmo palco. Kiandala watu alibunda wale kitwala ki para kuiva kumoshi. Alguns meses atrás, algumas igrejas na China estão a ser encerradas. Mbeshi chabidi kwema kushina gogo. Jingeresha jishashika. Mas uma coisa não passa na nossa mente. Kimbamba kimoshi kikitana kubita E mwishingere nós kile. temos o privilégio
de ouvir Deus falar. Isso tu andala tu ansenza o kuiva Temos o Jesus. privilégio de Na nos sua. congregar, Tu ansenza um gribunda. mas ainda assim brincamos com a nossa liberdade Isso tu religiosa. ansenza isto monocula. O que fala que mama que Você deveria trabalhar para que Jesus volte logo, ai ka kubingi o Yakobo kunda para Jesus afutuke. para que nos reunamos uma única vez e por todas. Pepe ni sangue ngoku kyonge kyoge mulumochi. Amochi no A jeito. nossa única esperança, Okutingira kwetu. ela está voltada única e exclusivamente na pessoa de Cristo. Kwala ngoku kutingira Kristo. Se não for por Cristo, Segmenego. não vale a pena adorar. Oha kiturikoke Se a nossa tuko. adoração se a nossa maior motivação da adoração não é Jesus, então não vale a Se pena adorar. kuribunda kwetu hadi kwale suido kula. Jesus em Jesus breve ngo. voltará. Jesus kukitanga no mbandi yuwiza. Ainda que ele apareça demorada, Niyo kula wala aleka. ele vai retornar Mwene wendi e kwiza. levará para si mesmo Wendu tuambata. aqueles que aguardam a sua Kwa bendita hiyo esperança. kingira mukirika. Jesus é Mwene a Jesus mwene nossa go. única e exclusiva Mwene resposta. gori kingi ludia tulitwala nayo. Esta manhã, Omwimene nós kingi. trazemos um tema atuante. Twala gondo kibatu kitweza nayo. O tema que nós vamos falar, ele é muito mais atual que o jornal de Okibatu amanhã. kipenu kulisanga kike tundu. Kumikanda wewe Crônicas, gemera. capítulo 2. Kumikanda ya kolonika Então, kiyani. segunda de Crônicas, capítulo 1. Kumikonda ya kolonika O kamoshi. verso de ler 1, 6 a 10. Kibatu kyotanga kimoshi kisama na watebuli kwinyi. Abra a sua Bíblia Jivulenu. e vamos ouvir Jesus falar. Petu hivi Jesus azwele. Quando nós oramos, Kosu kitusamba. somos nós falando para Deus. Esu twazwela Quando nonzamo. nós cantamos, Kosu kitwimbila. somos nós expressando a nossa Yesu gratidão. twohagula Mas lishimana quando a byetu palavra de kwanza. Deus é aberta, Koso Biblia Deus kishikufa. falar para cada Nzambi um de nós. ka wedu zwela para Então prepare kokwe. o seu coração Koke je e kopimie. permita que o Espírito Santo Pewele fale onjimbu ya para kolo você. nzumbi ya kolo izwele Segunda kokwe. de Crônicas, capítulo 1, versículo 6 a Kolonika 10. ya yadi kamoshi. A palavra de Deus diz o seguinte: Makangana nzambi não yazwela. se permita distrair, estimado irmão. Kana kuila otulo Não no se windye permita koko. distrair. Ukala teke ngeno Porque esse é wivu. o momento de você ouvir Deus falar. Okike nyo kitangana ngana nzambi wedu zwele kokwe. Eu não sei se podia fazer um pedido à igreja. Manye se twende kubingaka. Direção da igreja, meus anciãos, não há nenhuma possibilidade de falarmos em tradução? Não. Ok. Muito obrigado. Basakidira. Vamos à leitura. Uyani kuntanga. Segunda de Crônicas, capítulo 1, versículo 6 a 10. E Salomão ofereceu sacrifício perante o Senhor Salomão wagula kusata kuporu jangana. sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. Unsonga wa keshine kwibuta E jangana. ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Yuwakati nako tuzunda. Naquela mesma Kamokalalo. noite, Kunundu ko. naquela mesma noite, Umusuku yo. apareceu Deus a Salomão Ngana nzambi wamone oporu de e Salomão. lhe disse: Yuwanswela. pede o que quiseres, Binga kosu kiwandala. pede o que quiseres, Binga kosu wandala. que eu lhe darei. Amgen kubana. Então Salomão respondeu: Salomão atambwisa. dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, Ibani unshimo no uendesele weniosi. para que eu possa sair e entrar perante este povo. Para mingitundi ngiye kuporu ya mundu. Pois quem poderá julgar este tão grande povo? Mbe owenda ufundisa umuntu weniyosiyo nani? Oremos ao Senhor. Pai da eternidade, princípio da paz, a sua palavra foi aberta e o seu povo sedento está ouvindo. Permita que eu diminua e o Senhor cresça. Que a voz a ser ouvida seja do líder Eloi, mas que a palavra seja sua e o rosto que deve ser enxergado também seja o seu. Usa-me conforme a sua vontade. Permita que os meus lábios e a minha mente estejam em perfeita sintonia, para que eu fale da vossa parte com todo o poder e autoridade. Se porventura entrou nesta sala alguém cabisbaixo, alguém desalento, tímido, com medo, sem saber o que lhe vai acontecer dentro de instantes, Senhor Jesus, cure essa alma, lhe devolva a paz e permita que ao terminar esse sermão, saiamos daqui com a certeza da salvação e voltemos sabendo que nossos nomes estão permanecendo no livro da vida. É a nossa oração em Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amada noiva de Cristo Jesus, Aye ulihangane shezu. a mensagem que nós trazemos esta manhã Onjimbu itoza na hamu no kimene kiki.
ela yene reflete a vida de dois grandes homens. itanguna omienyo ya mayala kiyala Esses homens governaram Israel. o mayala ya ende so mundu wake zani E eles governaram numa época de grande prosperidade. ya kashiku kwende so mundu mukitanga na kyo kino kudiere kwenye yote. Não houve maior tempo de prosperidade quando Davi e Salomão reinaram. Kikwa keshinye kitanga na kya kukingila kwenye yote no kyo kitanga na E kodaki esses dois Salomão. homens tinham uma interação incrível com Deus. Ene akashini no maka ya asuika kuporo dia Jesus. Davi, o segundo rei do povo israelita, Davi mwenyongana ya yari kumundu wake zani. sucessor no trono depois do rei Saul. Mwene walundula kosika tunduku Ele era Saul. um verdadeiro adorador, Mwene wakeshine nshika ni wakili. homem de ética, Diyala wakeshine exímio waliseho. cantor, Mwene ne kukwibila. poeta Mwene kuma e era um koelo. valente soldado. Mwene di solar da suika. Quando ele se apaixonou por Cristo, Koso mwene kaisange no Kristo. ele escreveu uns salmos que cada de nós conhece. Mwene wate kuma ya ate ngamanu ngamba. O Salmo Waeshi. 23. O Salmo 23. Salmo makunyali ni O kitatu. Senhor é meu bom pastor e nada me Ongana faltará. mwenyongeni siyami seko chero kunyikamba. No leito da morte, Ate kukufa kwa ye. Israel precisava de um novo rei. Uzariere amesi ne kongana yengi. Em sucessão ao trono, Deus levanta um novo rei. Yene ngana kazangula O rei ko. Salomão. Ngana yengi mwene Um homem Salomon. sábio. Njimu. Um grande administrador. Mwene yungene Homem shatu. culto. Diyala mwene Fervoroso na kwesika. adoração. Uwa keshikufulu E kamuku sana. completamente dependente de Deus. Mwene yugo keshikukingira O mwaje. Senhor está levantando homens de verdade. Ongana wabalmuna O goma yala Senhor ya precisa Afrika. de homens que não se vendem e não se encontram. Wadala goma yala kadi sumbise kadi sumbwe. Homens que não mudam a sua palavra. Mwene yugo katana kubiruduga Homens humingi. que dependem completamente de Deus. Mwene ukingira ngoma Jesu. Está ali um homem verdadeiro. Hala hadi yala Está nesta ongyolo. manhã um homem de verdade. Hala di yala di Está nesta akbakini. sala uma mulher de verdade. Hala matu Que waswika. representa verdadeiramente a Deus. Yugo di hakula ngogo poro di anzam. Sabendo que Ele é a luz do mundo. Neshi yokula E o mwenye sol da upeke terra. chiwango. Mwene omongwa. O mundo procura. Hala kukawale songongo yeni. O mundo procura de homens de verdade. Ongongo yoso kama yala O kidika. mundo está sedento de homens que servem a Deus. Ongongo yoso kama Leveza de yala. coração. Ashika nangana nzambi no pibi yeni yoso. E Deus encontrou um homem chamado Davi. Ongana nzambi wasange Davi. E também na pessoa de Salomão. No mwene yu Salomão. Mas, estimada igreja, Enungeleja. esses homens que serviram a Deus, Oma yala ya ashike ngo poro eles di não são anzam. super-homens espirituais. Oya kikula goma yala. Eles tiveram Ngoma nzambi. momentos em que conheceram a Deus. Akashi ndokitanga nga kuja nzambi. Mas nessa trajetória de vida, O kosu kabitu kumyenyo yawo. tudo não correu tão bem assim. Yeni yoso ki yenge kayuka. Falando de Davi, Mukutwela kwa Davi. que é o ponto central da nossa meditação esta manhã. Mwene okibatu lelo kitwena kulilongo Era um kalelo. homem que servia a Deus. Davi wakashine diyala yaswika mumaga manzambi. Um grande cantor. Ngimbi yalikota. Ele tinha prazer em permanecer na presença de Deus. Mwene wakashine wali hagula mugula ila kuporo nzambi. Ele havia ganho batalhas. Mwene walu iswe ya yuwa tolola. E as primeiras batalhas que Davi havia vencido, O iswe teshi mwene ya ele tolola. havia ganho em particular. Mwene we Servindo a sua família e seu Mukaswekele. pai. Kwezo kakashine Ele konzi cuidava das atata. ovelhas do seu pai. Mwene wakashine konzi atata. E num momento de ataque feroz, Okitanga na kosi kiswe o kikeza. leão queria tomar como presa uma das ovelhinhas de seu pai. Nzama yalikota para kuza kutambula tumuri Ele pegou topaya. na sua funda Mwene wakwata e kufishika se yayi. tornou um poderoso animal. Yuweza kuchihokya majoto. O chamado rei da selva. Wamwisha naongana Em yasukideko. outro momento ele teve que enfrentar um urso Mwene weza kulwano kadumba kochi. e também o venceu. Wanu Depois yuwa dessa kotola. preparação, Davi enfrentou Golias Koso kyatu numugiri koga waita kulwano ngolia. e venceu Golias também. Yuna weza kutolola A ngolia. pergunta que não se quer calar é: Olumbamba kilwano como kwimana pode lulu. Davi ganhar um gigante? Kye hiyo Davi kieza kulwano kyama Um kyalikota. homem que atacava Deus. Oni yala ndio yakishukukwiza Um kulwano homem que ngana enfrentou nzambi. o exército inteiro de Israel. Oni yala ni
moshi dialu no mundo wenyoto Como pode wangeza riyesu vencer um Golias? ikala keo ngavi moshi Davi no Como tolola pode Golias Davi ganhar um gigante? waluke yiwe tolola Tudo isso aconteceu oyenyosi porque yamoneka Davi havia vencido as suas batalhas em particular. kondo Davi walwililwe Você yisu só ya pode ter yakeshina vitória se nayo você conhecer Deus em ayi particular. wendukala no Se kutolola você tirar tempo de qualidade para se orar. walu yisu ya yemwe Se ni você tirar mukitano tempo de qualidade para estudar a Sagrada se Escritura. wate kwa kitangana para Se vilongo você to conhecer bibilia Deus em particular, o Senhor te dará sayiwesha kana vitória. nzambi mwaswekele ayi wenukuza kutolola Davi era um homem temido. Davi wakashiri diyala Era um netegeka homem amado. iyala deswika Esse exímio escritor oki kene ka de grande soneka parte dos salmos que encontramos na o Bíblia. salmu yeni yosio Davi mwene mate Foi oma kutswika no kwai reinado do rei Davi que a arca da aliança, que havia sido sequestrada, voltou para Israel. Davi mwene wenda kutolola msete wezile wabetele Ele era o maior instrutor musical de Israel. mwene mwene wakesho ngibia rikota umundu Matador wake de Zarieli urso e de leão. mwene washoju nduba homem de kochi ética. nochikochi cheniyoso Um homem de ética. iyala Que lyaliteho tinha a oportunidade de matar o rei Saul. wakeshini nikitangana kenyezo Quando kakuja os seus Sauli soldados diziam: Davi, mata esse homem. okoso masorani kavela Mata kwa o rei Davi, o yuchihe rei Saul. chihe O homem Sauli que te persegue. yu mwene Ele wakukukesa falou uma célebre frase que nos acompanha até hoje. mwene wazwela komaba Como ukwesha levantarei katele minha mão contra o olukwako ungido lwami do lilugani Senhor? bali mungateyi oyuominga Hoje ungananzana encontramos homens lero tosange e mayala mulheres na casa de Deus. na hatu monziangana Maltratam os anciãos do Senhor. oya enda nubwelu muna Maltratam os ikula kashi pastores de Deus. naenda bwelu muna kuya Maltratam os okimbila parlamentares dessa oya igreja. embila ikula kashi Quem yala te deu ngeresha essa ousadia de faltar respeito àqueles que dirigem a direita? aye wabukumuka wokwisa kutale so jihadi kwaya Davi okwendesa Davi Eu wazwela não levanto a minha mão contra um ungido de Deus. amene kwako lwami lukulutena kubali mukapala kuyu Talvez esteja aqui alguém ele esta wokwendesa manhã. ozeresha Talvez esteja aqui esta manhã alguém que diga mwamene assim: mumwama oshala ngamba Mas líder Eloi, nazwela kiki como poderei respeitar esse líder mbeyami ongende shinge que me nukushila ke maltratou terrivelmente, oyu wakungibwele muna que me faltou com respeito, oyu wangizwele mabaka awahe que me destruiu por dentro? oyu wangishiyo pimbiana Estimado irmão, estimada irmã, ayu pangeri yana no o yamhana trabalho de julgar as pessoas não é seu. ukalala wofundisa tukiweko Existem sim irmãos anciãos, kieni mwene kwalana existem chikeni sim shichayimba irmãos pastores, kwalana tufonga existem sim tukiwawahe irmãos diáconos. kwalana shijaku Mas nikishawahe essa não é tua tarefa. oyuki ukalala wekwa ipala Essas pessoas kufundisa são dirigidas por Deus. oyangana nzambi mwene Uma watu coisa lako interessante pode acontecer com o kimbaba seu pastor. kimoshi kibite naino Uma kafonga coisa interessante pode acontecer com o seu ancião. kimbaba kimoshi kibita Se você nukikula tiver kashi tempo para orar por ele, aye sembele você wena vai ver cada nokunsambela vez mais um homem temente a Deus. wena nokunsambela Um kumayoli homem a ser yalanyangana nzambi transformado por Deus. ongana nzambi nankitulula E Davi entendeu esse segredo. davi kanjimbuluka kaswekele Os kaka filhos de Deus oya são ikula tratados kashilangana por Deus. oya ngana watulako Agora vem a segunda parte. kwezo mbandu Você yayayo que é ancião dessa igreja. aye ungendeshi Você que é kulikula diácono kashi dessa igreja. aye undiagunu Essa casa não é sua. ongeresha ikiyeko Os irmãos que adoram aqui não são seus filhos. oya imyozosama São mukitwana apenas kweko ovelhas servidas que Deus te deu oya para você chimbuni cuidar. ngana nzambi chakubana E você pala precisa ekuchitambulo amar konda cada vez mais. yakupinja iwazola Você como ancião e pastor precisa tirar tempo de aye qualidade para kuchikula orar kashi para as suas ovelhas. ukala kunokitangana kyosambela Para que eles chikulishishi sejam verdadeiramente pala seus ene seus nakala chimbuni pala ungana wediyo e sirvam a Deus nateketela ngana com seus nzambi talentos, nomokala com lwa seus dons. no yina yala nayo Davi, davi um homem de ética. iyala Ele disse: walite Não me levantarei contra uya milu os kwako filhos de lwami Deus. nuka kilubala munga Esse homem wayuwa escreveu kwenda Salmos. songeresha mwana wasoni Esse homem que komaweliya matou Golias yuwa chihangolia no auge da sua glória. ungana wayi kwakeshi Ele comete um terrível pecado. mwene wateko kitushikalikota Numa época em que os reis saíam para a batalha, mukitangana tukakishikutunda pabuya o kwisweya rei Davi se coloca no pedestal de pessoas que atingiram o apogeu da fama. ondavi wayi wibuta kalikota kwayo Você pode aswikile encontrar a mukisangi glória de Davi e o seu terrível pecado. ayi usango lihindala ndavi Segundo livro de tokitushikalikota Samuel, kyate capítulo 11. samuele dikwinyi nikamoshi Eu não vou ler esse texto. kitwendu tangeti Acredito que os irmãos conhecem a história. elu lihinda mwadishiye Numa tarde,
okungoloshi Davi deveria estar no campo de batalha. Davi wa mesi no ya Ele decide kusweya não ir para a batalha. mwene winyungaya Ele ni acorda à tarde durante mwene este ubantu dia kari kumbidala ka hulu e começa a passear na laje da sua na casa. mateka takuheba hulu dia Ele está na varanda do seu palácio. mwene wala huibuta takuhebe na Ele se torna ocioso yu wali mono ka e umvami we contempla uma bela mulher. a yu tomar wala banho. yoli kanga omono uketi mukuzowa O primeiro pecado de Davi, okitushikateshi preguiça. oumonya Estimado irmão, ayupanga para você não cometer pecado contra Deus, para contra seu irmão, kutagitushi kupolo se você janganazani não tiver nada para fazer, segi wale no encontre alguma kimagohaka tarefa katula que kukipanga Satanás pala procura kukibange por mentes vazias. pala kushingene Satanás procura por kutijikaliengo uma alma que não tem kati trabalho. apemba wenu kusotomia Quando você não tem nada para yalengo fazer. kiyale nukala luwobanga Quando você não tem nada para segi fazer, wale nukimapala kukihaka encontre trabalho. soto Faça alguma kiukalala coisa. hanga ukembamba Porque Satanás te poderá usar. konda kadi apemba wenu kusanga Satanás kwenu procura por mentes. okadi apemba woso Não tem trabalho para taishingeneko fazer. kiyale nukala lupala Aí você kukibanga começa a falar mal dos outros. ai lumateke kyango kutango Você chingwenu abraça o kwakwenu seu irmão. ai kwata Você panje diz que ele é bela. nomunzwele kule Que você yongote ama. ai Que você wangozolo gosta do canto dela. ai mungikala Mas quando ela se mubaniye retira, kosumane aí você kyaduka diz, nuzwela penteado tudo à toa. eye omwene nango kyasamune ngomanyi Eu não dá para saber aquilo também. eye omwene nayonena Nem consegue combinar omwene ate Europa um yasotango sapato kuyakulipunda com a lochibote bolsa. E vem aqui assistir cara. muneta nahano kuli Não nana sabe nada. mwene ukesheke Na ma igreja Ongeleza. é o único lugar Mwenye onde as kukuta. pessoas se abraçam. atu mwari Mas por ndwagula trás falam-se mal um das outras. ongelesha kiputa kyakulindwagula Quando kiputa deveria ser um pala lugar, kuzolotote quando deveria ser um lugar onde nós deveríamos nos amar. oki kiputa pala kulizola Porque as pessoas não têm trabalho para fazer. konda tukala nukala lo pala Acabou de kuhanga arrumar a casa, tamano kuluma lonzola acabou de lavar a louça, oti tamano kusikolo não tem malonga mais nada para fazer. seku niki kyohanga Começa a lavar de novo a louça. mamono trabalho seku futu kenyi Faça kutsukula alguma coisa. hanga Não kukembamba fique sem fazer nada. kana Satanás kukalengo pimbiku poderá usar. kadi apemba No nukutakoza Ministério Jovem nós pimbiye temos uma frase que nos acompanha. kwala kibatu E tiki nós temos kushikulu dito: twenye kuzwela tambor vazio, o que é que faz? E uma mente desocupada? ofisina de satanás É a oficina de Satanás. okay okiputa kyompimbisemwe kibamba Davi kadi se apemba levanta. mwenye kushikama Davi se levanta de tarde. davi wabali Não tem o que mukaja fazer. kingala mukyohanga Começa a andar à toa. umateka Contempla kyakwendengo uma mulher a tomar banho. wamonika nketi Ele cobiça wozowa essa mulher. amalumbi Manda lwankwata chamar essa mulher. wesha nomatu Adultera com ela. watene panda Depois de alguns dias, otikabitizo ela volta para sua casa. omatu wafutuka E konsi numa manhã, mwamene talvez numa tarde, Oh, ou kungolo. talvez numa noite, omusuku Davi recebe um telefonema assim. davi wefuka yiwa mwishano Alô? aya Davi pega no seu telemóvel e responde a chamada. davi wefuka okwishana wiyami havo Quem fala? aine wozwe Ah, é Batseba. ami beteseba Eu posso imaginar que pela intimidade sexual que tiveram, mwene wachingeneka okulisanga kulokeshinina rolou toda a história na mente de Davi. omwene kefwenga obeteseba Mas ishingeneko o yeni yosu que yeseja seguia, okyakaelako depois daquela fala, kosu kyazwela apanhou desprevenido Davi. wefuka shoke yeva Essa kosa mulher diz pimbi assim para Davi, davi wazwela uma frase que os rapazes não gostam. dibali mosho mizangala kani wahela Essa frase os rapazes não gostam. mbaya ni mizangala Dormiu com halelukezoba uma mulher, usanga nomatu antes de dormir com ela, kosu kilwaka falou lisangale versos bonitos. unzwela lwamalihohe Com você eu lwambote posso conquistar as estrelas. konda woso otopimbia Eu posso mazi ser teu super-homem. omwene nazwele kulamjiliyanga tundu Se você me pedir água do mar morto, eu vou buscar por você. amekimake okibinginikela koshi Mas quando lyalunga ele escuta essa yokukisota frase, kosu kakele kuiva a mabaya menstruação não está a descer. aya otingani kumona leki kamona kadinje Ela começa a falar, eu não sou o único. aikiwanisanje Também que eu ngona já tenho escutado você. mina ingeni kukuva Eu sou uma kumwani banida. kuluka aiwokwenda Eu também não natwaku fiz muito. amkingesha Esse bebê myaku não é meu. olifumuliyo Eu quero kilyamiko acreditar que neste momento Davi fica sério. omwitanga na mamo owongo wenyoso uwemana Batseba só foi uma vez. batiseba Você tá grávida. bwaitomuomushi aiwenu kwivitake Não pode. makutu Essa frase os homens não gostam. omabaya iyala naivu E uwongo wimana Davi senta no seu trono preocupado. davi weshika Ele não sabe o matyakutyalo que fazer. wasakamana
ele não sabe o que fazer. Keshia digi yenu E hanga. começa a procurar soluções humanas. Wa mate kusota kiki hanga ke. Como vou resolver esse Bema problema? kayange ni kwatake. Então ele pensa consigo mesmo. Wa mate kushingane. Ah, Davi, homem de Deus. Amgiri yala ngananza. Homem do Salmo 23. Amgiri yala ngazwele O mahoya. homem do Salmo 51. Amgiri yala kumahoya O luya. maior escritor de Salmos. Amgiri sone kingidio Ao takatu. invés de procurar a Deus, Okusota ngananzambi. ele procura a solução humana Wa sota para ko imama resolver yi problemas yangongo. espirituais. Para kuyidi ko Quando maga você ya. cair em pecado, Onkumu não kwa resolva os seus mikushi. problemas por você mesmo. Kane dinge mwene. Procure Wasani kanu yidi solução nas kadinge mãos mwene. daquele que tem todo o poder no Sota céu e na kayo terra. kwa O nungyo Senhor te dará resposta adequada. ngananzambi para kubantu. Davi pensa consigo mesmo. Davi wazwela. Como resolvo este problema? Bema kayange ni kwatake. Satanás sussurrou no ouvido direito de Davi. Adiapemba weza kayuwa nshito matwe. Chama Urias. Esha na Oria. Peça para que ele venha em Israel. Kuma mwene ngana nkwanketu yuwezi. Peça que Urias venha para Jerusalém. Oria eze asange kukuje. E quando ele chegar, Kosikeni twala. dispensa Urias para ir para a sua Oria casa. ka untuma na imonzie. Porque se ele for para casa, Na imonzie ayi. todo mundo saberá que o filho de Batseba está à espera seria de Edu quem? kujo kwilo mbesha Que Urias. Oria weshi mwene Essa é uma bela solução. Oria nyumbati. Essa é uma saída Yenu adequada. ngo ungenu shagala. Então, Davi escreve uma carta para Joabe. Davi wasoneka konkanda kwazo washi. Joabe, meu general, Aisho wapi manda para kadinga. casa Urias. Tumisa Oria eze. Manda depressa Urias. Mulu solo Oria eze. E Urias recebe do seu general uma chamada do rei. Oria ja amwishana. E quando o rei chama, Koso ngana quem kamwishana. tem juízo obedece. Mwene untumati. Ele vai correr para Jerusalém. Wai no solo Se kata apresenta kushikare. perante o rei. Abi ahu ngana O ya. rei começa a fazer perguntas descabidas. Ngana matika ja Como vai kumfula. a guerra? Ai kumawala Como kwisweya. está meu servo Joabe? Au mombigo abi jobe ko wala E che. ali, Okoko. Oria. diz ao rei, Wazwala kwangana. tudo vai bem. Yani osu yale Estamos kambo. ganhando a guerra. Onkonda ya kisweya. Não conte vitórias para pessoas fracassadas. Okuwoya koko kana kwa tanu tangu nako. Depois dessa conversa descabida, Kosi kapito maka ya. Urias Oria. diz, Davi, Wazwala ai Davi. vem para cá. Ndekonzo. A viagem foi longa. On maga aleha. Descanse um pouquinho. Hemena kwenye muwati Amanhã vamos kimaleha. conversar. Pemu Vai kututwe. para casa. Ndelu akonzie. A Bíblia revela Mwene um livro de 2 de Samuel, capítulo 11. Kusamuele kiyari makudi kuino Que Urias kamoshi. sai da presença do rei, Oria otundu kuporo diangana. encontra a caserna dos soldados presidenciais Yu wai kumasolani e na passa a kwa. noite ali. Yu adije A kwenye uso. mensagem chega no rei. Onchibu ya Olha, tula. o homem não foi para casa. Oria yo konzie kayeko. Davi pensa consigo. Davya. O que é que eu vou fazer? Mbe yunge numanga Eu je. dispensei para ir para Ah, casa. kushana kana sange nkaja yi. Chama Urias. Awesha na Oria. Urias. Ai Oria. Você não está cansado? Ai kwa hemena ya. Você não gostaria de ver a sua Ai esposa? kuwana lelo miyabula kukushaya. Urias olha para o rei e diz assim: Oria walai bangana. Ó rei, Ayungana. como posso ousar ir para a minha casa? Yehi yabe kingenu tunda nungi konzia. Quando o meu general Joabe está na batalha, Akwetu ko ya olwa kisweya. os meus amigos de trincheiras O estão makamba biora ya no kushangulo campo de mata. batalha. Ala Eu não kisweya. posso ir para casa. Kitena kuya Então konzia. Davi fala para Urias: Davi wazela goria. fica mais um pouco. Akala Amanhã undini eu vou wafai. dispensar. Mungu ngenu Para você kutukite. voltar para Eu cá. futu ke kuwatu. Davi pensa consigo: Davi washinga eu ne. tenho um problema. Ah, kibinda ke jije. Em 2002, 2003, O kumifoya ni azwela yo. eu vivia na República da Namíbia. Mwana keshikuna Namibia. E lá, O koko. num campo de refúgio, Kuikuta por ko causa da guerra kwanengela. que vivíamos em Angola, Ukashikangela keshiningola. eu tinha um pequeno radinho, Wakashino karadi uko um rádio feli. pequeno. Karadi uko Eu show. gostava de ouvir um programa chamado Open Line. Mwene yu wakashikuiva omteli be Esse wenyo. programa falava sobre a vida da Namíbia. O mwenyo yo wakashikutwele mwenyo Como se wachiwazana. fosse um programa de reclamação ao Estado sobre os problemas que a Namíbia tinha. Tukifikisa okoso kipinda E kitwana todas as kutoka vezes que um kutu. cidadão Pala tuneka. namibiano faz uma reclamação no programa Onkwashi Open Line, konyo nkwana mibi yu warikarabotu o wale governo wakaya. namibiano resolvia os problemas. Okoso mwenye Era um kakishika programa kama. interessante. Kibatu Eu gostava kembo. desse programa. Waki waele Mas nofu. uma manhã eu acordo, meu rádio não estava a funcionar. Mwamene mene kabalo karadi Eu falei, como é que kiyotwele. eu vou ouvir o meu programa? Mbenye especial? nikuiva keo ndo no unga waele. Eu não sou radiotécnico. Ami kingesha mkuyidi. Peguei numa chave de fenda, Wakwata oshabile fenda. comecei a abrir o aparelho. Wamati kokushikula. Como eu não sou técnico, Kuma mikingeshi yana.
assim que tirei todos os parafusos, Kosi kakatiro ki mama keni skojika. com falta de experiência, Se kuishia kosi keni shika. assim que tiro a tampa, Kakatiro ki bata 2 fios rebentam do rádio. Ah, tu me colo tu yari to batu. Eu tinha um problema, Wakashindo ki binda. agora tenho quantos problemas? Wakashindo ki binda ki mosh. Agora ibinda yari Eu fa. comecei a me perguntar, esse fio liga onde? Kama to kweula ya pale lengo kuzwela. Como é que eu Kama resolvo o shikula. problema Agora agora? kingeno hanga ke. Todas as vezes que você tentar resolver os seus problemas espirituais, você vai passar os O problemas. izuwa ya nyosu ki ubese nemo nyoku to make. Procure a Deus. Makani kudivala. Senão você vai agir como eu. Lele kwa ngana Um nzabi leigo sena na makani madeira, de kudivala. radiotecnia. O kosi ka iko ko irika. Agora tenho que gastar dinheiro, Kwa bindika kitani. porque tenho que levar o meu rádio. Kondo Para kibato quem kipila tem a ki. capacidade de resolver problemas. Kala kwa yo ueshe kujiriko mitere Davi miliyo não percebe kipila. que o problema dele é sério. David akishi je kulo make ya eni Então kudivala. ele pensa consigo mesmo. Wama jo kushingene. Esse cara não vai voltar, não vai para a casa dele. O yu konzi genu ye kudi. Vou dar uma festa. Genu bana ko Vou sata. embriagá-lo. Genu kodi wa. Eu não sei de onde ele tirou essa informação. Kuma kingeshi ya mesene wa mbano Há kushia tantos ku. anos atrás, Kumi voye biti kwema. que se alguém dar bebida alcoólica a alguém, esse vai despertar dele um instinto sexual. O yu no wa kodi wa. Wenu mesene ya kusota nkaja Então yi. ele chama Urias na sua casa Wesha naga oria konzi yayi. e fala: Urias, entra. Za. Entra, Urias. Bogola. Eu gostaria de lhe dar um jantar. Amenganda la yikubana. Kela dise kutwinisa. Essa conversa não aconteceu. O tadi. Eu quero apenas contextualizar. Ami kingenu kizwela Eu kumundu ayi go. fico imaginando Urias falar assim. Go shingene kalia wele wazwele liki. Leitinho completou anos. Ayungana mbende Essa wake festa é alusivo a quem? o fesa yipala ne. Ah, Davi, eu penso que ele fala: comissão, não se preocupa muito. Yengo yi fesa ngo mwenyami go E bane. aí Urias começa a comer Oria wa matuko kudia. um copo, uma taça de vinho. Ko so ja shabu Vai uma ka. segunda taça. Wa ya Vai uma ya. terceira taça. Ya tatu. O homem começou a ficar zonzo. Iyala ma. Vai uma quarta taça. Wongo mataka Já cha não está kuimana. falando palavra com palavra. Wo kuimena Então, wo kwala Davi maba pensou, no maba. Urias vai para casa. Ah, Davi wa Ele shingene ka vai ha ter cha agora- kori wi. vai Tankwata. ter instinto sexual. Gendu yane kana Eu só sanga preciso kukujai. que ele durma uma noite na minha Amenganda cama, lengona sanga go para que o kukumoshi. bebê Monzi que yayi. receba esta espera Pala ulifumuli oli omwana wa seja kwisa. imputável a Urias. Nakalaga monoria. Uma coisa que eu não entendo. Kimbamba kimoshi Mas está na kitana Bíblia. kishingene. Eu Kala confesso que bibilia. eu não consigo compreender. O kiki kikatu Como é que shimu. um homem bêbado Odi yala di wa é kodi wa. mais lúcido que o rei? Odi yala di kodi wa ukala Ele di sai da sote presença mana. do rei, Duke kamando au kodi Entra na wa. caserna presidencial Mwene utunda konzi ya soba. e dorme. Na bogole monzo. Mwala masoro na kwana zeke. A informação volta para o rei. Njimbu yi yunsanga. O rei, o homem não foi para casa. Ayungana. Oyu wa kodi wa konzi ye kaya. Mesmo o bêbado não foi para Ni casa. kwila wa ino kuluta ka konzi kaya. O rei começa a pensar: vou resolver como isso. Mayumbe yuma kangene kwa take. Foi ali que mais uma vez Satanás sussurra no ouvido Adi do rei. apemba weza ni ndikuzwela ndi. E o rei pensa consigo mesmo. Ama wakwata kusoni kushingene Ele pega kadafi. numa pena. Ele pega numa pena. Wakwata Uma pena de galinha talvez. lusala losanji. Na altura não havia caneta, não havia estilográfico. Mwitanga nomo yenyo. Okimbamba E kyokwata pega pala num kusoneka. recipiente de tinta. Yuwakwata mvazo moto E num uletinda. pedaço de papel. No folha kyako nisoneka. Começa a escrever. Wamata a kakusoneka. Começa a escrever a sentença de morte. Wosoneka kyakula E um dos seus okubalakala. mais valorosos soldados. Okubalakala oriya yu. Ele escreve o seguinte: Wasoneka ki. Joabe, meu servo. Ai Joabe, umbika wabe. Urias não deve voltar para Israel. Oriya yu kenu yekano kwaadya. Katana kufutuka. Aquela mesma mão que escreveu o Salmos 23. Olulu enyo lukwakulu moshilo Salmos sonoma oyo. 51. No kunyisalmo makunya Salmos tano mamoshi. 79. No kunyasalmo Agora mamoshi. começa a escrever uma sentença de morte. Yu kyo matiko kusoneka onkanda woshiha. Você pode comprovar no versículo 15 de Mulaya Samuel, kya capítulo kwibatu. 11. Kari kwini kitano kwa Samuel. Urias não pode voltar para Oriya yu no Israel. kwaadya. Katana kwanuka. E põe Urias na frente da maior força da peleja. Okoso kwala kiswega tundu. Mtwale. E quando os soldados avançarem para a guerra, Koso masola ligeni ya kwisweya. não avisem a Urias Katana e kuntangela. deixem sozinho na frente do combate, Okokwa ntula koko para que kutala ele seja kupola. ferido e morra. Koso akwa ukeniano kuloza ni ole kuwala. Mwenye ukala ngoko nye mangulu umawala mwene nye. Davi
Davi dobra a carta, onkanda wo futika sela com seu anel. wote no gishiki tukai Imaginem, chingene gen a quem Davi entregou a carta? onkanda yo iwe kubana kwane Nas mãos de Urias. huma kudioria Olha o mais interessante, que eu não consigo entender. chingene gen Urias está a levar a sua sentença de morte. ai woria ai wo kwa matani nyonkanda wenu kuchia Ainda vamos conversar aqui entre nós. tu chingene gen wanyesu yenyewe Ancião, ai ngana está a siya levar uma carta. onkanda iwe wabata Daqui para Malange, tundia te kumalanji no templo longínquo. mwitangana koko tukwale njini Não terá curiosidade de abrir. ai wenu kwamba tonkanda koko Você keshie não abriria essa kwale capa telefoni ki wenu kushigule para saber o que está lá nessa kwanu carta. wishi ama kote O kasone mais kamo interessante é que Urias levou a sua própria sentença e não sabia. oriya wambata nokushila kwenyoto se kushia kala munkanda Entrega a carta nas mãos do general. watu ulonkanda ikabita ngukeso ya nkanda yu Joabe jowabe se afasta dos seus soldados. watu nduhala masolani Ele lê a carta washikulo nkanda com lágrimas nos olhos. no masoshi ya Ele bulumu tem que executar a palavra do rei. yu ngaruhangake mwene kabita ngwa mngishikini ngo A minha yazwela pergunta mwene esta manhã é a seguinte: olumbamba lwetu lwenyulu que tipo de cristão você é? ayunshikani walifangana je Você é daquelas pessoas que diz que ama a Deus, ayayi untu yo que ama wazolukana os seus irmãos, ayi wazolu não nopangishe os maltrata. niyo kwila akuta Existem mabatonde cristãos adventistas do sétimo dia wala shikani que você não pode akapelika partilhar com ele segredo. ayikana kutane Porque na kibaka hora em que você se afasta dele, okosi kuweni tundaho ele te estende sem molas. okibaka nijo mwene weni kukishituna sehenda yenyoso Um homem que serviu a Deus odi yala wakaela escreve nganzani uma sentença contra seu wasoni soldado. konkanda woshiha odi sola E dijai Urias entrega nas mãos de oriya Joabe. yuwayena akataja E wabe quando Joabe recebe essa carta, kosi jowabe ele não kyotambula pode se rebelar contra o rei. omwene A wale palavra do rei é kukutwela uma sentença. omaka Se você yozulongana ousar descumprir ela, se é wazwela a tua cabeça mwatowa que vai wafu rolar na bandeja de kene prata. kikuma oriya kawambetela oyona watange ngo yuwemo Depois de Joabe executar koso ojowabe essa kyatenesa terrível trama contra o povo, oyi yabonzo kumwenye wayi se yatsoneka tornando nkana cúmplice de Davi, watenesa ngo yazwela ele davi escreve outra carta para mwene o rei. wasoneka nkanda wenye Ele kwa diz nkana assim: "Ó rei, ayi mngana sentença executada." tyele mwene oyi watumuke hange Aí Davi respira fundo. davi wahemena Ele diz para katenda si mesmo: tyele mwene ikamese nyoto maka o yawatendesa problema terminou. omaka ago Urias está morto. oriya wafu Ele veio para Israel. mwene weza kuisraeli Alguns vão pensar que ele dormiu com Batseba. amoshini shingeneka kula Então o meu musuku wenyo problema está resolvido. uma kyamwenya buyakonziyayo Mas eu quero lhe makatalelwa dizer esta manhã: ona yimukimene o kiki Deus que sondou Davi, ongana nzambi ele sonda você wayili também. kutulubya ndavi Ele sonda você também. yuna weshi Não opimiye importa onde você esteja. kana Não kufutuka importa onde você se esconda. kikishiki O nekozoe olhar de wakana Deus, o olhar de okulala Deus que kwangana não nzambi planeja. O okulala olhar kwangana de nzambi Deus que não kokumoto dorme. okulala kwangana Ele te nzambi acompanha em kikuseke todo lugar onde você vai. kibuta kene kibuta kiwena nzambi Deus wakumo levanta um homem. kana nzambi ubali O seu munadiyana nome é Natan, original ya natan profeta de Deus. mika wangana O Senhor nzambi fala com ele. mwene aziwela ne Estou triste com Davi. ame ngaluwala no davi Vai e fala com Davi. ndewazwela no davi Apresenta o pecado dele. umwilikiso kitushika hange Ninguém tem outro problema. wala kibinda ke Davi é um rei amado. o davi ngana Os yaswika seus soldados o amam. o masolani ya wazolo A nação reverencia Davi. o mundu weni yoso akumona ntuwa ngodi E contar uma história tão terrível quanto benge essa lumatena heyi para mekwiriko kitushika contra o rei, ele também uma sentença de morte. ame nakingenuzwele nikikishiha Mas o profeta de Deus não é uma pessoa nécia. maji ombika wangana nzambi Não é uma pessoa que não tem wayuka sabedoria. mtu yu wala Então, mjojolo Deus instrui Natan. ngana nzambi Vai weza ter com o kanata rei Davi ndewazwele kwa e davi conte uma história umkangelo lihinda para representar o ato pecaminoso pala do rei. kuchimbuluko kitushike mwene kyate Quando a porta do rei é tocada, kosoni bitura ngana nzambi ndiyangana o rei kalipita Davi é notificado ongana davi antangela que o profeta Natan estava na sua porta. ongana nata wala kumwele we Era uma visita diplomática, wakashine njito okwela mwene mas waswika também uma visita de amigos. kamba liye wokwisa O rei
O rei ongana recebe Natan watambula nata na sua sala presidencial. uhana wibuda yutambula soni yatenda kulitambwisa. Aí o profeta Natan Oho nata começa a contar uma história para o rei. wamate kukonda E kulihinda ele diz assim para o rei: yuwa tuwalakaingana. você sabe o que está acontecendo no teu I país? wish ye go fiyo bita kungana wekuku Quem não gosta de ouvir uma boa notícia? nanika wahele kuiva makambote Quando alguém fala, já ouviram? koso keza ntumdeula Todos os ouvidos ficam atentos. kuyakukawa mundu Queiram ouvir a para notícia que kuiva vai seguir. para kuiva semaka Então o profeta começa a contar uma história. mwene wamate kuntangela Rei, ayungana aqui no teu trono, okungana aqui no weku teu reino, kungana tem um homem weku rico, nika we wala ngenji com muitas ovelhas, wala no chimburi com cha muito fulu gado, no chikombo cha com fulu muitos bois, no chikombo cha com muitos fulu cabritos. no chihombo cha fulu Recebeu uma visita em sua casa. watambula nsoni monzo E também tem um homem pobre. wala nangari ya Esse homem mazoshi pobre tem uma cordeirinha. okukuni wala ngono mburi ya imoshi Recebendo visita esse homem rico, ongenjia tabulo ele onchito foi até a casa do homem pobre, wayeka temanzi ya kukunyi pegou na sua cordeirinha, yuwa kwato mburi ao imoshi invés de matar do seu próprio gado, yo okukatu ne uchimburi cha fulu para kuchiana tomou pela força, wakwato mburi imoshi Esse ya cordeiro. kukunyi omburi matou para sua visita eji hapalo nsoni e we matou o dono dessa ovelha. yuwa jiha omburi yono ngana ye Quando Davi escuta essa história, ondavi kosike furi hinda ele cai como uma criancinha quando vê um brinquedo no chão. mwene wabu kwano mwana ndenge na Ele mwana não, kema não makaka entendeu a parábola. ndavi kikan Ele chimbuluke não sabia furi que o hinda profeta estava falando dele mesmo. wakachikufike mwene kula A Bíblia oyu revela omaka ungabangeni Que o mwene rei levanta wekwena do seu trono, ndavi rasga wabaluka sua veste. watandulizwa E diz assim: yuwatwela kiti se esse homem está no meu trono, ongana yini yala se ele kungana está wani em Israel, seyuwala mwizaliyele que ele pague quantas vezes? oyu ufuta 4 vezes o pecado que ele cometeu. mulu wana kutushikate Aí o profeta Natan se levanta e diz natawa assim: balmuga ayungana essa pessoa é você. oyu magayape oye menugozwe Você pensa que você cometeria pecado contra Deus? ayiwate kitushikupordiagana E o nzambi Senhor não iria saber. ongana nzambi wafikiri Como é que kulagakishiye você tira a mulher alheia, kyayiki ukatula mhatu adultera moshi com ela nuzekane e mata o marido dela? ayi nuchihisa E Deus não ndume saberia. o afika kulagana nzambi Como kende é que você kukishiyaya pensa que você quer do Ministério Jovem? kyayiki ushingeneka kwa hatu kwana ndege kuwala Dorme com as menininhas do clube. ukala kuzekeno hana ndege E Deus não uwokwendesa saberia. ayi nufika kulageni Como é que kiva você pensa que como diácono e diaconisa, kyayiki ushingeneka ayi ulyango você nulyakunisa trabalha para Deus ukalakala e palangana também trabalha para Satanás? mbeni ukalakele liga Você é lyapemba ancião, mas você é bêbado. ayi ulikula E kashi a igreja não mbewolume sabe. ongelesha Você kakishiya pensa que você vai continuar dessa maneira. nufika kula wiseko ntwele kimona Em Benguela havia um ancião chamado Beliano. kumbengela kakwakashina ntushina lyaimeriyana Bom ancião. ngene shiyako Homem fervoroso na casa de Deus. ufula shakamukutsama Bom makanazana pregador. nkundi wa mboni Este homem, riyala lili ele servia a Deus uendesa ukalale wa nzambi quando o sol se punha. osikeni kula likumbile Ele shika entrava na sua casa ubokola monzi ye e tomava algumas bebidas. nakwate omoholwa nakala kunwa E a mulher dele sabia. omhati wekishilye Um dia, kisuwa kimoshi o ancião Beliano asiyameriyano yo saiu da igreja, watundu kungelesha foi para a sua casa, wayikonsi yayi pediu numa das suas filhas para comprar cerveja. watumuka umona nde wakisumbile kulifala Depois de um tiseveshi culto como este, koso kelika ele entra no wamande seu quarto, kuzwela porque o ancião era tão astuto. nkonda muleke shingyongyolo Quando bebia, kosikyanwa dormia. uzeka E a mulher sabia. mhati wakishili Amados, eri eu muchipani conheci um pastor chamado Caniço, Benício Caniço. wala pastora mwishana benisu kanisu O pastor Benício Caniço, kafonga benisu kanisu ele dizia uma frase que levo comigo até hoje. wazwelele kukibatu iyala kocha pibi yana Enquanto você continua pecando koswa yuya kupolonda kutwa e o kitushi seu pecado ainda não é sabido, okitushi kilesekwe ntu wakishiya você não é esperto. aituchimu É a graça de Deus que ainda pode. ohenda engana nzambi O Senhor yele vai te toya dar chance de você kuzweka voltar para Ele. ongana wakukula O dia suka que lenyo Deus pegar na kutuba o dia que Deus pegar na sua vassoura okisuba ngana nzambi kenikwata e kutesa varrer você. okushishila As mães estão aqui nessa casa. chimama As jala mulheres dessa igreja. oyeni mwangele Quando jamu vocês varrem vossas casas, kosu moshishili para nzoshi onde vai o lixo? olishu mwakitakwe Para onde vai o lixo? Para fora. lishu yakote shishete O Senhor vai te varrer. ongana wani Nesse kushishila dia a vassoura de Deus funciona. okituwa kimoshikiki O ancião okushishila kwangana Beliano kwatishila bebeu,
Okafonga kosa Entrou kyani. no seu quarto Wabogola mu para chilo. dormir. Para kuzeka. Só que ele bebeu tanto que não conseguiu controlar a dose. Como mwe wanu ngavulu wale. Começou a passar mal. Kokesheka. O coração começou a passar mal. Wamate kakuhema na kayiba. E a mulher percebeu que o marido está lá no quarto a gritar. O matu wa mona Aí ué, vou morrer. A mulher entra no quarto. O matu Encontra um wa homem grande. Já A sanga se rebolar na cama. Está espumado na boca e no nariz. Ngomkolo jogando hama ifulu yitunda. E o mais interessante, O camping stick. todos do bairro foram trabalhar. Elioso ai A kukara. mulher sai de casa, O matu vai para a rua. Nenhuma viatura está passando. O matu seko de cano. A única coisa que ela viu O mbamba que é mochila. um jovem andar com carrinho de mão. Mona okweni sori cano de O amago. ação Benício grande. O asiao benisu kiri yala kari gota. E se esqueceram que o homem estava sem roupa e só de bolsa. O matu wa hukwele kwele di yala Ela kiri mudou com o yala. marido dela até a porta. Watu nuri yala O kiri rapaz kwa com carrinho de kanshilo. mão ajudou ele a colocar o O nome. mpakala de amago wa nkotisa. Antula kuri cano de Estava amago. correndo com ação para a clínica. Yawa ya nuru soro kukuta kyo sakala. A clínica O kukuta kyo é sakala. ao lado da igreja. Jansu kama Para ir hungele. para a clínica tem que passar em frente da igreja. Para kuya utiri nika kuta kangere ngere. Ase ya watula yua yana yo nuru cano de amago. A vassoura de Deus leva eu. Kezo ngana nzambi katula para kushishila. Infelizmente, o Ação Benício chegou na clínica morto. Kateke atula kukuta kyo sakala. Asiao yu wafu. Você vai morrer no pecado se você continuar. Aye wenu fano kitushi kuma kitushi kihani wachichi na kukiswe. Ou você vai se arrepender hoje Se wandere kuliyana lenu. e mudar o caminho que você está seguindo. Nuchiso nchila yuwakeshi kukwele. Ou a vassoura de Deus te vai. O ukingira o Jesu ngana nzambi no kushishila. Quando o rei percebe que cometeu pecado, Koso ngana kesho kula wate kitushi. ele disse: eu pequei. Wazi wala ya magate Mas a kitushi. sentença já havia sido dada. Maji o ritene no. Ele deveria pagar Yejiliga. quantas vezes? 4 vezes. Wendere kufuta muluwana. A segunda parte desse sermão vamos ouvir de tarde. Ombandu yangu watu ni yiva Se kungoro. você não voltar de tarde, você não sabe. Se ayi wala wewe ngole yi. Kungoro shiki weze. Yuwenu kuive kosi yani ya A kupolo. Bíblia Nongafi. revela Biblia Yesu. que Deus Ongana. feriu o primeiro filho com Batseba que o rei Davi tinha. Weza kushiha omona amvala nondavi. Omona watechi wabete seba nondavi. O primeiro filho morre. Ona wafu. E quando esse filho morre, Koso mona kyafu. Davi paga pela primeira vez. Davi wafutu mulmoshi. Daqui a pouco, Oguyangu polo. alguém fala para o rei: Mtu mmoshi uzwele o kwangana. rei, está acontecendo uma coisa estranha aqui Ayi no seu ngana. palácio. Okukobita ipalamesi kungana we. Tem um cheiro de incesto na tua casa. Kwala inda yefulu monziye. O filho primogênito de Davi Omona wetu amena wandavi. começou a enamorar-se pela sua meia-irmã. Wamateka okuzeka no pangi. Ou seja, 2 irmãos Pangi mishiyani. começam a se namorar. Akala ajitu kamhatu no Mas dia. quem tá apaixonado pela irmã é o primogênito de Davi. Okitwame na kama na Davi oriyala. O seu nome. Mwene wawaele O njenje. seu nome é Amnon. Original ya mwenyanno. Ele finge ficar doente. Mwene we ayo. Ele pede a seu pai que You have been to Tamar, Papa, a sua meia-irmã lhe O visitasse. tamari yuweze Fala, jikude. cuida dele. Amikakati angitambuliyo konda. Quando Tamar entra no quarto de Amnon, Tamari kosika abdula nkwatu ya mno. Amnon pega a força a sua própria irmã Amno wakwata panga yu no kuswika kwenye e yozo. lhe violenta. Wazekane. Quando a notícia chega no trono do rei, Koso nchimbuki yatula kungana watsoba o Davi. rei se levanta furioso. Ngana wabangu Ele ngachile quer disciplinar yozo. a pessoa que cometeu tamanha tragédia. Wamesene. Okutala Mas so só ali que kuyuwa a pessoa kikushi. que trouxe a informação disse ao rei: Oyuwe kano nchimbu yuwa nzwela. "Ó rei, Ayungana. quem violentou sexualmente a sua filha é outro teu filho." Aye. Oyu. Ayi wosoda senani. Wazekane mone. Davi Mone começa a yangwa. ficar doente. Davi wakati. Ele não pode repreender o seu próprio filho. Mwene katana muyakubazela mona. A igreja sabe por quê? Mwakishia. Porque se ele falar para Amnon, você não pode tomar uma mulher à força que não é sua, o que é que ele falaria? Ele falaria para seu pai: quem é você para falar que eu não posso tomar a mulher que eu quero? O Davi wale bokuzwela mizumbu Quem é yotuke. você para me dar lição de Wakishi moral? yokwilane hano ngatangu nako. Davi tá Omona doente. wesha ingahange. A situação- Werungele waina A nanya. situação é grave. Mizumbu wetungu omagafulu. Estimada igreja, Ayungelesha eleno. tudo que um pai faz, os filhos copiam.
yeni yoso ayutata yuhanga Não otwana existe. mesoteke ngene Não existe uma, para kunyengana mwashinda njira não yuhanga existe uma forma de ensinar as crianças, kikwale pamwe tulongo twana senão pelo exemplo. sejo yina Davi kuyitoganga começa a ficar doente. ndavi wakati Ele não pode repreender o seu filho. katena kuzwela Porque o filho vai lhe falar, você não é exemplo para mim. wenu zwele kula ainane Você oyukohanga yena tomou uma kunokohanga mulher que não é sua. aikali kosakene bekiseba Davi está kinketu doente. kwalikwa ndavi A wakati situação é grave. ayi ungeno hanga kema kafulu O irmão de pai e mãe de Tamar, opangi byetatano mama imoshi o seu yatamale nome, Absalão, ojina lya bisela ele fica furioso. wongo wanyanyama Ele diz assim, watu walaki eu vou matar esse homem. oriyali ngene E quando kunjia ele vai tirar satisfação, não. mkonda yu Por que, kenkwele que você kusakunga violentou a kwami minha, por que você violentou a minha irmã? oyu palagasaka mane amikali ngene kunjie Amnon responde a Absalão. amino watwela Quem é você para me dar lição de ai moral? ne Se pala kunjia yu até o rei não falou nada comigo. awotate nukumunyongana wale mukuswela ai na upanyani Vocês ai nunca wotwela ouviram isso na igreja? Alguém que contou lhe maga repreender? ya nuka mwamona mtu wakumbazela nakwili ai nananya Você é mais pecador do que eu. ai tushi wate kulu kana kokukizwela ame Um irmão, opangi moshi num comitê da igreja, ashika matyaba adulterou com uma irmã. watepana Lá nopana na roda do conselho. ashika matyaba Começaram a falar com ele. kukukakali banzo amatukuzwela Irmão, como que isso vai acontecer? akiwehangije Como é que você adulterou? kikuma kahiwahangala Você maga chefe ya de família. ai ushefi Você tem yalifu uma bela família. ai wena hatwa mno matu wambote Ele olhou assim para o pastor. watwela kikwa kafongo Disse assim, pastor, ai kafongo você só estava a falar. ai wotwelengo É que aquela irmã é boa. omhatu yo wambote Mesmo se fosse você também as adulterada. inayi nayi wanisakele wendele kunjie Ela é boa. wambote Amnon disse, você não fala comigo. kene nakazwela O meu pai não falou comigo, você não vai me otatami kantena kungibazela ai nawotwela Absalão projetou uma forma de matar Amnon. mwene wateko pango phala kujiha Porque yu ele deu conta que o pai dele não iria fazer nada. kuma wamono kwila oyu payenu kenutena kubakula Um nkani irmão mata o outro irmão. ophangi miyu kujiha Quando a kani notícia volta para o palácio, jimbuya kutu kadingi alguém matou Amnon. wala ntwamuno anjiha Davi levanta do trono e diz: Davi "Quem vai matou? para Eu vou fazer naye vingança." wajiha ngene kunjiha O homem diz assim: "Olha, quem matou Amnon? ayiwe kuwela sene wajiha É teu filho Absalão." mone yankwa mwene wajiha nkwa Davi não pode falar para kiki Absalão. kene kuwenu zwela Se jefa ele yu wajiha perguntar a Absalão: "Por que que você matou teu irmão?" kuma neula wayune watumile Ele kujiha vai nkwa dizer, ima "Quem é você para me chamar a atenção? aina newe nungiwula Você sayena adulterou wa com a mulher alheia. ai wachaka nomkali Não foi você que wangene matou Urias. ai wajiha Quem é oriya você para me wenu repreender?" kizwela ami aiki wajiha na oriya Amados, eni muchipanga Satanás te ajuda a pecar. kadi apemba kukwatekesa Mas nutokitushi ele não te ajuda a esconder o pecado. mwene kyakukwatekesa ingikoso kitushi kikala kukanga O pecado que você cometeu, você precisa estar okitushi kiwabanje mwene kali Você uliyana precisa kwanza voltar para as mãos de Jesus. numfutuka humabule Você jesu precisa voltar para Deus. kyakubingi A ufutuka porta wa da jesu graça ainda está aberta. para omapito você. akyali Você eshikukaluwa precisa voltar. kyakubingi futuka futuka Davi não sabe o que fazer. ndavi keshinelingi O yohanga problema ficou grave. omaga afuluka O problema awa está grave. uyu batu yafuluka Ela njira agora chafulu não chama apenas adoece no trono. mbepe kiki ngihanga Começa a kile ter amargura de coração. opimbi yaluwala Quando Absalão vê que o pai não faz nada. kotukamono kula tata ki yohanga kimama Amnon estuprou a sua irmã, o rei não fez nada. omino wachiyapange ongana kihanga Ele kimama agora mata esse homem. yuwa njiha odi yaladi O pai também não faz nada. o tata na kihanga Então ele kimama começa a pregar em Jerusalém. wamateka O chakukunda rei já não tem mais poder para ongana governar. kiyale chikinoti matenkano para kutwela Ele, o próprio filho agora levanta um golpe de Estado contra o próprio pai. agora omwenene kyamona wabantu para kuchihongana paya O rei tem que fugir do palácio. ongana kambingi lulenga E o profeta Natan diz assim para Davi: profeta nata yukazwela kwa davi você cometeu o teu pecado às escondidas. aikitushi wakitela mwaswekele Deus trará à tona o teu pecado. ongana nzambe kikatula unsenza ya munhu Um homem vai dormir com as tuas esposas e à luz do sol. liyala liboshi wenuzeka nokuku O rei fugitivo do kashikalwanya palácio. O rei fugitivo do palácio. ayi walenge kutyalo ke Absalão começa a dormir com a sua própria mãe. abusala As weza kakukala as mwene concubinas oliyala nasakana nomanya Dorme com a primeira, oyona Dorme com a ikulakoshiyala segunda. jiki mwene dorme com a terceira. wita A casa do rei kwahaeliyo estragou. onzoye nesuyazanganya Os soldados começam a olhar para o rei. Que problema omasoladi ama
jabula ya konda fimbeki binda jari gobi. Joabe, o homem que matou Urias, amando do rei, ele se levanta e diz assim: isso não pode ficar assim. Preparam uns soldados que ainda obedeciam ao rei, se levantam contra os soldados do dia de Absalão, matam todos, e Absalão foge. Ele a cavalgar o seu cavalo no meio da cidade.